Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão deste Natal do Senhor de 2025, Natal deste jubileu, do Ano Santo da Esperança. A celebração do Natal traz consigo 4 liturgias diferentes, ou seja, uma única liturgia que se expressa em 4 celebrações distintas. A missa da vigília, celebrada no dia 24, no finalzinho da tarde, início da noite. A missa da noite, que é a antiga missa do galo, que deveria ser celebrada ali no passar do 24 para o 25. A missa da aurora, pela manhã. E a missa do dia, celebrada ao longo de todo o dia 25. Por que estas 4 liturgias? Porque o Natal do Senhor, meus irmãos, é uma grande solenidade que deveria e que deve ser olhada sobre vários aspectos. É como quando você tem algo de um mistério muito grande e você vai mudando de posição para enxergar aquela mesma realidade de muitos lados. Qual é esta realidade? Deus se faz homem. Deus se esvazia de si mesmo, se encarna no ventre de Maria, nasce entre nós, fazendo-se um de nós. Verdade que nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem, é verdadeiro Deus. Uma coisa não nega a outra, mas ele escolhe a nossa carne. Para quê? Para quê? Há um beato da nossa igreja chamado Columba Marmion, nesta obra chamada Jesus nos seus mistérios, comentando o Natal do Senhor, ele vai nos dizer o seguinte: Deus, ao encarnar, toma nossa natureza humana. Deus, ao se fazer homem, escolhe tomar sobre si a nossa realidade humana em tudo, se fazendo igual a nós em tudo, exceto no pecado, mas inclusive para nos salvar de nossos pecados. Mas ele não se fez homem só para nos salvar dos nossos pecados, não foi só para nos tirar de uma condição, mas foi para nos levar, ou melhor, para nos elevar a uma condição. E ele continua e dá-nos uma participação na sua natureza divina. Torna-nos participantes da divindade a que foi unida a nossa humanidade na pessoa de Jesus Cristo, e receber esse dom do divino. Por esta mesma humanidade, tal é a graça que celebramos nesse dia. Como vedes, vai dizer o beato Columba Marmion, é um comércio humano e divino, ou seja, é uma troca. Nós damos a Cristo a nossa humanidade e ele a assume, e ao assumir a nossa humanidade, ele nos diviniza, ele nos dá a participar da sua natureza divina, ou seja, da sua comunhão com o Pai, da sua comunhão com o Espírito. Permite que nós não vivamos mais escravos de nós mesmos, mas que nós possamos agora ter acesso a Deus. O mistério do Natal, então, vai se revelando desta maneira. Ele vai dizer ainda, o menino que nasce hoje é ao mesmo tempo Deus, e a natureza humana Deus toma de nós, deve servir de instrumento para nos comunicar com a divindade. As nossas ofertas serão conforme os mistérios significados nesse dia. Se pela contemplação da obra divina em Belém e pela recepção do sacramento da Eucaristia, participamos da vida eterna que Jesus Cristo nos quis comunicar. Ó admirável comércio! Nós damos a Deus aquilo que é a nossa natureza e Ele nos dá a sua natureza. Assim nós entramos pelo mistério divino. Quando Ele entra na nossa história, nós entramos na sua. Quando Ele entra na nossa natureza, nós entramos na sua. Quando Ele se faz homem, nós somos feitos deuses, não por natureza, mas por participação. Somos capazes agora de dizer que Deus é nosso Pai,
que o Espírito habita em nós, que o Filho é verdadeiramente o nosso irmão e que esta comunhão de amor que é Deus agora está aberta para que eu e para que você nela entremos. É justamente por isso que nos diversos evangelhos de hoje aparecem coisas maravilhosas. A primeira coisa dos evangelhos destes dias, né? O primeiro dos evangelhos, na missa da noite, se narra, na missa das vésperas, aliás, né, chamada missa da vigília, vai nos lembrar que o menino que nasce é fruto de uma história, da história da salvação esperada de geração em geração. E o evangelho da vigília termina dizendo assim: e Maria deu à luz a um filho, e José deu ao nome desse menino Jesus, ou seja, Deus salva. A salvação veio a nós. No segundo evangelho, o evangelho da noite, aquele evangelho bonito que o anjo diz aos pastores: não tenhais medo, hoje nasceu para vós um Salvador, que é Cristo Senhor, e o encontrareis como uma criança, um recém-nascido, acessível, né, e irresistível como as próprias crianças. E depois ainda nós temos a missa da aurora, quando os anjos aparecem aos pastores e os mandam ir a Belém para ver o menino, né? O evangelho do dia 25, na missa da aurora, vai nos lembrar exatamente isso. Quando os pastores vão ao menino e contemplam, né, o que se tinha dito. O menino nasceu e voltam glorificando e louvando a Deus. Ou seja, somos capazes agora de entrar em contato direto com Deus. E por quê? Como diz o evangelho de 1 João, missa do dia, né, a palavra se fez carne e habitou, né, entre nós. Ou seja, armou a sua tenda, fez a sua casa entre nós, e por isso nós vimos a sua glória. Santo e feliz Natal. O Senhor é conosco.